Olá, você que me assiste nesse momento. Eu sou o Carlos Valentim e te convido a acompanhar comigo mais um vídeo da série das dicas tributárias. A dica de hoje é sobre planejamento tributário. Quais os cuidados que você deve tomar em relação a ele? Desde que o mundo existe, desde que há cobrança de impostos, há sempre uma tentativa pelo lado do contribuinte de pagar o menor imposto possível. Às vezes adotando práticas não muito convencionais e às vezes adotando práticas absolutamente ilegais. Até 2001, no Brasil, existia um mercado de planejamento tributários, esses que eram bastante fracos em relação à sua modelagem. Por exemplo, uma empresa que tinha prejuízo, ao invés dela ser comprada por uma outra empresa, já que o prejuízo não se transferia, ela comprava uma outra empresa lucrativa e se colocava uma dentro da outra, se utilizava esses prejuízos e depois se abria a operação de novo. Era uma operação chamada de casa separa. Não existia nenhuma ilegalidade nisso naquele momento, então as pessoas físicas, se valiam de diversos artifícios para reduzirem suas cargas tributárias, até que chegou em janeiro de 2001, foi editada a Lei Complementar 104. Essa Lei Complementar 104, ela inseriu um parágrafo único no artigo 116 do Código Tributário Nacional, que colocou uma espada em cima do planejamento tributário. Por quê? Esse parágrafo único, o artigo 116 é um artigo que trata de fato gerador de obrigação tributária. E o parágrafo único, ele deu à Receita Federal, Estadual, Municipal, a autoridade de desconsiderar qualquer ato ou negócio jurídico praticado se ficasse constatado que o objetivo único era de dissimular a existência do fato gerador de uma obrigação tributária. Então, que esses atos deveriam ser relatados, deveriam ser colocados numa lei ordinária. Essa lei ordinária nunca saiu, houve uma tentativa no ano de 2002, que foi a medida provisória 66. Essa medida provisória tinha o artigo 14, esse artigo 14 tinha o objetivo de enumerar quais seriam as práticas consideradas como antilisivas. E as duas coisas que se falava nesse artigo era a ausência de uma necessidade negocial e o abuso da forma. Então, essas duas coisas em conjunto, ou uma delas, dava à Receita Federal a autoridade de desconsiderar o que tinha sido feito. Isso nunca foi adiante, a medida provisória não foi aprovada, depois ela foi reeditada com os outros artigos que ela tinha, mas sem esse artigo 14. Isso foi feito por uma razão muito simples. O que se pensou foi o seguinte: bom, se eu coloco numa lei ordinária o que é considerado antilesivo, tudo aquilo que não estiver nessa lei ordinária vai estar valendo. Então, o medo era que os contribuintes arrumassem uma outra justificativa para o seu planejamento tributário e ele não poderia ser alcançado desde que ele não fosse enquadrado como ausência de um objeto negocial e abuso de forma. Então, o que acontece hoje é que toda vez que a Receita Federal vê uma mudança de comportamento e essa mudança de comportamento resulta na redução de uma carga tributária, ela autua e aí começa uma discussão judicial. Tem algumas decisões favoráveis à Receita, outras decisões contrárias, então essa discussão está judicializada faz tempo. Falando em judicialização, vocês veem como é que o nosso sistema judicial é moroso. Em 2001, a lei é de janeiro de 2001, a lei era complementar 104, e em abril de 2001, a Confederação Nacional do Comércio propôs uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, argumentando que o parágrafo único do artigo 116 era inconstitucional. Isso está no STF até hoje. A última movimentação que teve foi em junho desse ano, junho de 2020, depois de 5 votos favoráveis à constitucionalidade do parágrafo, que foram os votos da Carmen Lúcia, que é relatora, da Rosa Weber, do Alexandre de Moraes, do Edson Fachin e do ministro Gilmar Mendes. Quando chegou na vez do ministro Lewandowski, ele pediu vista, e esse negócio está parado até hoje. Então, é impressionante que mais de 19 anos depois, isso não foi tomada ainda uma decisão. De qualquer forma, para o contribuinte não deve mudar muita coisa, porque a ideia é que ela seja considerada constitucional.
Então, vem mais ainda daí o reforço desse papo que a gente está levando hoje para vocês. Então, se você vai fazer um planejamento tributário, primeiro, esquece a consequência tributária. Você tem que olhar para, primeiro, eu preciso fazer isso, eu posso fazer isso de uma forma mais simples, porque o que se considera abuso de forma é quando eu faço diversas operações para chegar ao mesmo objetivo. Assim, é o contrário daquela lei da geometria, né, que diz que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Então é se fazer uma série de curvas para chegar no mesmo lugar que chegaria através de uma reta. Então isso considera-se abuso de forma. E a outra, a ausência de um objetivo, a ausência de um objetivo negocial, também é considerada como uma ação antilesiva. Então, o que seria isso? Eu não tenho, por exemplo, nenhum objetivo, não tenho nenhuma razão para adotar um determinado tipo de procedimento. Eu posso continuar minha vida tranquilamente com esse mesmo procedimento, mas eu vou lá e me mudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa física, eu sou um empregado de uma companhia e eu tenho aí uma profissão liberal. Eu sou um cara, sei lá, da área de marketing, sou um cara da área do esporte, sou um cara de uma dessas áreas aí. Aí o que eu faço? Eu recebo os meus honorários, recebo lá os meus vencimentos e pago aí 27,5. Então eu vou lá, constituo uma pessoa jurídica para mim, coloco todos esses contratos embaixo de uma pessoa jurídica e passo a ser tributado com base aí no lucro presumido, por exemplo, que vai chegar aí uma carga tributária total de no máximo uns 10%, considerando PIS, COFINS e tudo mais. E aí, mas eu continuo com a vida como estava antes, ou seja, eu tenho uma tarefa para cumprir, eu tenho um horário para cumprir, eu tenho o que entregar, eu tenho um local fixo para eu ir e eu emito nota para uma pessoa só. Quando a Receita olha para um negócio desse, ela vai ver assim, bom, não existe aí nenhum tipo de razão para essa situação, a não ser a redução da base de cálculo tributária. Então, por conta disso, o que acontece? O fisco ele pode descaracterizar e já teve alguns atletas famosos que passaram por essa situação, alguns apresentadores de televisão que também passaram por essa situação e perderam. Então, se você quer fazer um planejamento tributário, então, de novo, a regra básica é o seguinte, eu não posso olhar somente para a redução da base tributária, eu tenho que ter uma razão para isso. Então, quando eu faço esse tipo de planejamento que eu acabei de falar da pessoa física, o que eu devo fazer? Eu devo mudar todos os contratos que eu tenho, eu devo estabelecer uma relação com o que era o meu patrão antes, uma relação de prestador de serviço, uma relação de fornecedor e prestador de serviço. Então, por essa relação, eu não posso ter qualquer tipo de meta, qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de situação que caracterize um vínculo empregatício. Então, não preciso ter horário para chegar, horário para sair, enfim. E eu tenho que viver isso efetivamente. E, melhor ainda, eu não devo emitir uma nota para uma pessoa só, porque se eu emito uma nota para um tomador de serviço só, isso também acaba me causando algum tipo de problema. Então, esse vídeo ele vai continuar no próximo, porque a gente não consegue esgotar esse assunto em apenas 10 minutos, que é o tempo aí que o LinkedIn me dá para poder fazer uma transmissão. E eu vou continuar ele depois, a gente vai dar aí alguns exemplos voltados também para as pessoas jurídicas daquilo que eu posso fazer sem ter tipo de problema. Então, o importante não posso fazer um planejamento tributário visando simplesmente redução de base tributária, pois eu corro um risco muito grande de ser desconsiderado. Beleza? A gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau.